Então, o Matheus tá pelo celular bom dia a e todos. pelo computador. Vamos lá, desativem os microfones. Vamos à correção das atividades da última aula. Peguem a apostila e o caderno, ok? Vamos lá? Não esqueçam de desativar os microfones. Quem tá vendo, Mônica? Ok, então vamos lá. Vou compartilhar com vocês a tela da apostila. As atividades que eu tinha passado para casa era o exercício 2, né? E as alternativas do exercício 2. O primeiro exercício estava dizendo assim: ainda antes de ler o texto, observe o quadro de Peter Paul Rubens, um pintor flamengo, natural da região de Flandres, na Europa, que nasceu em 1577 e morreu em 1640. Quem você imagina que sejam as figuras humanas pintadas no quadro? Quem responde? Quem responde? Abre o microfone e responda. Resposta pessoal. Quem? Fala, Juliana. Fala alto. Tira a mão da boca. Vamos lá. Não ouvi. Abre o microfone. Resposta pessoal. Nossa, seu áudio saiu todo flambrado agora. Não deu para ouvir. Tenta repetir. Essa é uma resposta pessoal? É uma resposta pessoal. Porque aqui está perguntando quem você imagina que sejam as figuras humanas pintadas no quadro. Então, é uma resposta pessoal, né? Essas figuras humanas aqui, ó. Deixa eu aparecer para vocês. Ok, apareceu. Essas figuras humanas pintadas neste quadro. Quem vocês acham que deveria ser? Fala, Brian. É resposta pessoal, né? Então não precisa falar. Quer falar, pode falar. Eu quero que falem. O que vocês responderam? Eu acho que é aqueles dois irmãos da história lá. Mas vamos Aquele- devagar. Vamos um por vez. Fala, Gustavo. Deve ser aqueles dois irmãos da história. Esses dois bebezinhos aqui, Sim. o Rômulo e o Remo. Uhum. E esse é um lobo ou é uma loba? Uma louca. Maluco. Loba. E esses outros personagens aqui, quem são? O rei antigo. O rei antigo. E o pastor que encontrou as crianças. O pastor que encontrou as crianças. Ótimo. E essa aqui, quem é? Essa é uma figurante. Esse nome É uma figurante. É a figurante da imagem. Tá bom. E aqui a gente tem uma... Aí, ó. É uma ave que tem aqui? Não parece ser uma ave. É figurante. Bom dia, professor. É uma figurante dia. também. É um passarinho uma figurante. coruja, professor. É. Tá bom. não, é o pica-pau. É o pica-pau. Tá bom, tá certo. Ok, agora desliga os microfones, vamos voltar para outra questão. Então, como a questão A era uma questão de resposta pessoal, porque nós ainda não lemos o texto, né? Nós vamos ler o texto agora, e aí nós vamos saber de quem se trata aquelas imagens, tá? Qual é a página, professor? Acabei de chegar. Posso ler? Página 5, tá? Tá bom. Vamos lá. Alternativa B. Quem foi que pediu que queria ler? Eu. Quer ler o quê? O texto? É, o texto. Sim, quando chegar lá, você lê um pedacinho, tá, Murilo? Beleza. Então, vamos lá. Alternativa B, desliga os microfones. Alternativa B. Que espécie de animal aparece entre as figuras humanas? Posso falar? Pode. Um lobo e uma coruja. Coruja? Cacau. Pra mim é Eu um não pássaro sei figurante. o outro animal. Não sei qual que é o outro animal. Pra mim tá parecendo uma coruja. Tá certo. Vamos para C, então. O animal parece estar integrado ao grupo de humanos? Que impressão... Peraí, só um minuto. que é a Vamos lá. B? Calma. A B, que espécie de animal aparece entre as figuras humanas? Então, você dá uma olhada na imagem e observa quais são os animais que estão integrados ali, que aparecem entre as figuras humanas. Aí, na C,
qual animal parece estar integrado ao grupo dos humanos? Pertencer ao grupo dos humanos. Que impressão lhe causa? É manso, feroz, cruel, generoso, etc. Professor, posso Generoso e posso... bondoso. Gente, calma, senão vira bagunça. Um de cada vez. Fala aí, Murilo. Animal generoso. Que animal parece estar integrado ao grupo dos humanos primeiro? O lobo. Lobo. O lobo. A E que loba. impressão causa? Ele é manso, feroz, cruel ou generoso? Manso e generoso. Manso, generoso e bondoso. Manso, generoso e bondoso. Ok, muito bem. Vamos continuar para D. Respondam e já imediatamente após a resposta, fechem os microfones, tá? Para não ficar áudio. Vamos lá. Letra D. Como parece que os bebês se relacionam com o animal? De forma positiva, de forma negativa? Eles gostam do lobo? Como é que eles se relacionam? Eles gostam do lobo. Eles Professor, gostam do posso lobo. ler aqui o que eu coloquei? Pode. Eles acham que o lobo é um tipo de brinquedo. Ótimo, Leonardo. Posso ler, professor? Pode ler. Eu coloquei assim, ó. Os bebês estão calmos com a presença do lobo. Ótimo. Maravilha. E essa impressão que nós temos quando lemos a imagem, né? A imagem nos mostra os bebezinhos de boa, calmos, tranquilos, próximo do lobo. Ou da loba, tá? E aí essa já não é mais uma resposta pessoal, né? Compare a figura masculina que aparece à esquerda, sentado, com a figura masculina à direita, em pé. Que diferenças você observa entre eles? Aí nós temos todas essas diferenças aí. A idade e a vestimenta. Aí depois da leitura do texto, nós vamos associar a figura da esquerda ao deus Marte e a da direita ao pastor Faustulo. Então, escrevam esta resposta no caderno de vocês, tá? Coloquem lá, resposta, exercício 2, alternativa E, página... que página nós estamos? 6, tá? Então, exercício 2, alternativa E, página 6. Essa é a resposta que nós conseguimos evidenciar observando as duas figuras masculinas. Uma é mais velha, a outra é mais nova, uma está vestida, a outra está sem roupa. Ah, e o senhorzinho mais velho é o deus Marte, né? Da esquerda. E o da direita é o Faustulo. É um pastor. Professor, então tem Professor, que o rosto colocar somente a alternativa E no caderno. Fala, Nívia, eu não entendi. É pra gente colocar somente a alternativa E no caderno? É, porque é a única resposta que nós temos de correção. As outras Professor, respostas são pessoais. ô professor, Pode falar. eu pus que nem você falou. Ótimo, Paulinho, perfeito. Ô, professor, o rosto do pastor ali tá meio diferente de Google, não tá não? Tá meio diferente do quê? Não entendi. Tá meio parecido com aquele monstro lá, o Fred Krueger, não sei como é que fala. Fred Krueger. Olha isso, professor. Olha isso. Não sei que você tá parecendo o Fred lá daquele jogo. Five Nights at Freddy's, não. Não. Eu não conheço esse jogo. Olha, deve ser bom. Pelo Não. nome já deve ser bom. Professor, não FNAF é muito é bom o não, melhor professor. jogo É da só os história, monstros. professor. É só os monstros que ficam te Microfone. assustando. Não, o melhor é o Five Fights at Desliguem os Freddy's. microfones. Vamos desligar os microfones, senão vocês se empolgam e daqui a pouco a aula não rende. Desliguem os microfones. Só abram quando eu pedir. Sem comentário de jogo agora, sem conversa paralela, senão a gente se perde na aula. Tá? Já pegaram a resposta da E? Vamos lá na F, então. F. Você considera que a... Não, professor, calma aí. Estou esperando, então vamos lá. Silêncio. Professor, sabe o que eu vi agora? Não sei se eu tô certo. Diga. Mas na imagem, pode observar que no pastor Fausto. Faustulo, em cima Do galho. do galho que ele tá, tem um passarinho. Percebeu? Percebi. Olha lá. Uma ave, né? Uma ave parece que está alimentando um filhote, é isso? Professor, tô de Sim, ponta ele- cabeça, olha só.
arruma, Gustavo, essa câmera e não abra seu áudio para ficar falando bobagem, só para participar da aula. Vamos lá. Sim, professor, parece que tá cuidando do filhote, sim. Mas aqui embaixo parece que tem uma coruja mesmo aqui, igual o Caio falou. Parece que tem mesmo. Aqui, né? Tô quase acabando, professor. Aí, professor. Tá bom, vamos lá, para a gente avançar. Vocês sabem que a aula voa, né? Aham. Pronto? Não, professor. Sim, professor. Só a última linha. Então vamos lá. F. Você considera que a cena apresentada no quadro poderia ser real ou seria apenas imaginada por não corresponder ao que acontece normalmente na realidade? Real ou imaginária? Real. Real. Por quê? Porque Eu já vi casos Porque eu já ouvi falar que até leão já salvou a vida de humanos, até baleias, até. Baleia eu nunca vi, né? Leão já. Até macacos. Gostei, Gustavo. Macacos é meio normal, o Vônio salvar. E uma baleia já salvou a vida de uma mergulhadora, sabia disso? Ó, Ô, puxa professor, vida, hein? uma vez eu vi um negócio que o cara, ele amava tanto cobra que a casa dele era lotada de cobra. Ele ia tomar café da manhã cheio de cobra em cima da mesa. Credo. Ele ia ver TV, um monte no colo dele, assim. Eles davam horror. mó bem com as cobras. Normal ele não é, Eu né? vi um caso, professor, que eu nunca tinha Qual o visto na minha problema? vida. Eu vi um caso Fala, que eu nunca Guilherme. tinha visto na minha vida. Assim, já você sabe o leão, sabe o leão, o urso e um tigre, né? Eles Não caem na tem. porrada. É, você sabe disso, né? Não tem como eles viver no mesmo espaço, né? Não, porque são territorialistas. Tem como, professor. Já Tem? aconteceu um caso assim? Tem. Eles eram amigos? Ô, professor, Eles tentaram separar eles, mas o leão comeu a jaula. O tigre pulou. E o Quebrou tudo. urso quebrou tudo lá. Aí colocaram eles em outra jaula bem maior. Aí, mas o leão morreu por causa de um tumor que ele tinha. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que era na barriga ou no pescoço, assim. Entendeu? ô, professor, Mas aí, tipo, eles ficaram muito tristes, os dois. Mas eu acho que. Ou não se Eu não sei esquece. se eles estão vivos. Eu acho que eles Tipo, estão vivos até agora. Eles são animais que marcam território, né? Imagine. Ó, a gente vai fazer um Você já rodízio, sabia que cada até. território de um aqui. É. Você sabia Bom. que já teve uma Vamos amizade fazer entre um aula, leão vamos fazer e dois aula. cachorros salsichas? Sei. Aham. Teve sim. Agora desliga os microfones. Murilo, você pediu para fazer a leitura do texto, mas o professor vai fazer agora, porque senão a gente vai demorar um pouco. Eu vou pegar um dia, uma aula nossa, só para nós realizarmos leitura. E aí cada um lê um trecho de um texto, tá? Nós vamos treinar essa leitura aí, eu quero que vocês leiam para mim. Mas no momento, como nós estamos aí um pouco mais avançados, precisamos avançar um pouco mais, na verdade, né? Estamos um pouco atrasados, na verdade. Eu vou fazer a leitura do texto e aí no final a gente tem aí alguns exercícios que nós vamos fazer de interpretação juntos, ok? Então desliga os microfones e agora acompanhe a leitura na apostila de vocês. Vamos lá? Bora lá. Rômulo e Remo. Há mais de 750 anos antes do nascimento de Cristo, em Alba Longa, na região do Lácio, hoje chamada Itália, reinava Numitor. Seu ambicioso irmão, Amúlio, com imenso desejo de poder, apoderou-se da coroa e aprisionou Numitor. Com medo de que fizessem a ele o mesmo que fez a seu irmão, Amúlio calculou que não era suficiente ter Numitor como seu prisioneiro
e tratou de precaver-se. Para não haver o perigo de perder o trono para um dos descendentes do irmão, assassinou seus sobrinhos e transformou sua sobrinha, Réia Sílvia, em uma sacerdotisa. Imaginou que seu plano fosse perfeito, pois, pelos costumes da época, as sacerdotisas que tivessem filhos corriam o risco de serem enterradas vivas. Mas nem tudo aconteceu como Amulio imaginara. Certo dia, em que Réia Sílvia descansava junto a uma fonte do bosque sagrado, apareceu Marte, o deus da guerra. Embora fosse cruel e rude, Marte se apaixonou por Réia Sílvia e a engravidou. Depois de 9 meses, Réia Sílvia deu à luz 2 meninos. Quando Amulio soube do nascimento dos gêmeos, enfurecido ao constatar que nem tudo acontecera conforme planejara, imediatamente ordenou que os jogassem no rio Tibre. Os bebês foram colocados em um cesto e jogados no Tibre. Choveu muito naquele dia. A correnteza arremessou o cesto a uma margem do rio, e ali ficaram os recém-nascidos chorando, com fome e frio. Ao passar pelo local, uma loba, que acabara de ter filhotes, ouviu o choro dos bebês. Tirou-os da água e os amamentou, juntamente com seus lobinhos. Foi ajudada por um pica-pau, ave sagrada para os latinos, que lhes trazia amoras do mato. Acredita-se que o deus Marte foi quem enviou o pica-pau para junto da loba, a fim de que protegesse seus filhos. Tudo indica que foram mesmos protegidos. Um pastor, Faustulo, ao dar com a loba cuidando dos bebês, os acolheu em seus braços e os levou à sua casa. A partir desse dia, os gêmeos passaram a ser criados como filhos por Faustulo e sua mulher. O casal lhes deu os nomes de Rômulo e Remo. Os gêmeos cresceram fortes, cheios de vida e muito inquietos. Praticavam caça, corrida e exercícios físicos. E como se isso não bastasse, saqueavam caravanas que passavam pelo local e tiravam dos ladrões uma parte do que haviam conseguido roubar. Como é de se imaginar, criavam certas rivalidades na região. Tanto fizeram que, em um dos assaltos, Remo foi capturado e levado a Alba Longa, onde foi preso. Diante dessa situação, Faustulo contou a Rômulo a história da sua origem. O rapaz, com decisão e coragem, partiu para Alba Longa, libertou seu irmão, matou Amulio e devolveu seu avô Numitor ao trono. Numitor, como recompensa, concedeu aos netos o direito de fundar uma cidade junto ao rio Tibre. Para escolher o lugar exato onde fundariam a cidade e determinar quem seria o monarca, deveriam estar atentos aos sinais enviados pelos deuses. Remo dirigiu-se ao Monte Aventino e avistou 6 abutres sobrevoando o local. Considerou esse um sinal dos deuses. Rômulo foi até o Monte Palatino e aí avistou 12 aves. Iniciaram-se as discussões entre os gêmeos. Eu fui o primeiro a receber os sinais, vi as aves antes. Eu vi mais aves que você. Isso significa que a cidade será aqui e eu serei seu monarca. Rômulo, convencido de que o voo das 12 aves significava muito mais do que o de 6, fez um sulco em volta do Monte Palatino, traçando os limites da sua cidade. Remo, enciumado, começou a zombar de Rômulo. Desconsiderando a advertência de Rômulo de que não ultrapassasse os limites da cidade sem sua permissão, Remo atravessou o sulco. Esse salto não permitido foi o motivo decisivo para que se resolvesse a divergência entre os 2 irmãos. Num acesso de ira, Rômulo matou Remo e o enterrou no Monte Aventino, local que escolhera para ser sua cidade. A sua cidade, no Monte Palatino, perto do rio Tibre, local onde haviam sido salvos pela loba, Rômulo deu um nome tirado do seu, Roma. Para povoar a cidade rapidamente, Rômulo anunciou que receberia todos os ladrões e malfeitores que estivessem sendo perseguidos nas redondezas. Logo, sua cidade ficou muito povoada, mas apenas de homens. Se continuasse assim, sem mulheres, como nasceriam novos habitantes e se daria continuidade à cidade? Logo se pensou em um plano. Organizar uma grande festa para a qual convidar um povo vizinho, os sabinos.
recomendando-lhes que trouxessem suas mulheres. Como era costume, bebeu-se muito vinho nessa festa. Aproveitando-se do estado dos sabinos, depois de tanto beber, os romanos puseram as mulheres nos ombros e saíram com elas para bem longe dali. O rapto das sabinas, olha aí a imagem. Os romanos, né, roubando as mulheres dos sabinos. Os sabinos ficaram furiosos com a cilada que lhes fora preparada e decidiram guerrear com os romanos. Quando a guerra irrompeu, ocorreu um fato que para os sabinos era totalmente inesperado. As mulheres sabinas puseram-se no meio dos combatentes, gritando a seus antigos maridos que parassem o combate, pois não desejavam voltar a viver com eles. Estavam satisfeitas ao lado dos romanos. Esse episódio ficou conhecido como o Rapto das Sabinas. Rômulo dirigiu Roma durante mais de 30 anos. A cidade se expandiu e prosperou tanto que concederam a ele o título de pai da pátria. Morreu durante uma tempestade provocada pelo deus Marte, seu pai. A pedido de Marte, o deus Júpiter lhe concedeu um lugar no céu e o transformou no deus romano Quirino. Muito bem. Então essa é a história de qual cidade? Roma e todas as suas cidades, pelo visto. Roma. Princípio do Império Romano, Na verdade, Roma não é uma cidade, é um estado. Na verdade, hoje é uma cidade. Hoje é a capital da Itália, mas a Roma antiga já foi um estado, um império, que chegou a dominar quase completamente toda a Europa. Mas nós vamos ver isso mais para frente. E essa história vai nos levar ao nascimento da nossa língua, da língua portuguesa. E nós vamos ver isso mais à frente, tá certo? Sério, Agora, professor? desativem os sons. Sério. Desativem os sons. A Desativem Roma os criou sons. a língua portuguesa? Desativem os sons, que eu vou explicar. Na verdade, criou as vogais. Desativem os sons. Vou explicar para vocês. Assim, como a língua portuguesa veio do latim e o latim era a língua dos romanos, então, automaticamente, Roma, que falava, né, os romanos, em Roma e no Império Romano, falava-se o latim deu origem à língua portuguesa, então essa história ela está muito relacionada à criação da língua portuguesa. Mas vejam bem, vocês perceberam que a história de Rômulo e Remo, ela tem muito de mitologia, né? Então é uma história que, na verdade, é mais para uma lenda do que para uma história real. É mais para um mito do que para uma história real, tá certo? Então, acompanhando agora a apostila, vamos ler o quadro A Descoberta dos Textos Narrativos. Lembrando, turma, texto narrativo. O que nós precisamos ter para que um texto seja narrativo? Vamos lá. Anotem no caderno de vocês aí. Vou ditar. Texto narrativo. Espera aí, professor. Esperando. Vamos lá. Texto narrativo. Pula uma linha. Escreveram texto narrativo? Sim. Ok. Agora Sim. pulem uma linha e escrevam assim. Elementos da narrativa. Então, como título, vocês colocam texto narrativo. Aí, na outra linha, vocês colocam elementos da narrativa. 2 pontos. Aí, na outra linha, número 1. Personagens. Número 2. Tempo. Número 3. Lugar. Professor, o segundo é tempo? Segundo é tempo. Vou repetir, tá? Professor, qual o segundo? Vamos lá, vou repetir. Número 1, personagens. Número 2, tempo.
Número 3, lugar. Número 4, narrador. Com 2 R's, tá, turma? Narrador. Então, repetindo. Número 1, personagens. Número 2, tempo. Número 3, lugar. Número 4, narrador. E número 5, enredo. Como é, professor? Enredo. Tem 2 R's? Não, é um só. Gente, já tá acabando a aula. Como passa rápido, né? Calma, mas acaba que horas essa aula, professor? Não é 8h40? Mas agora é 8h37, o próximo de 8h40. Agora é 8h27. Temos mais 10 minutos de aula. Então vamos lá. Eu coloquei aí para vocês personagens. 2, lugar. 3, tempo. 4, narrador. 5, enredo. Turma, sem esses 5 elementos, nós não temos uma narrativa. Nós não conseguimos contar uma história, seja ela real ou fictícia, né? Seja sendo ela de verdade ou inventada, sem esses 5 elementos. Precisa ter esses 5 elementos. Vamos lá. Na nossa história de Rômulo e Remo, nós temos personagens? Temos. Vários. Ok, né? O próprio Rômulo e Remo, a Loba, né? Vários personagens. 2. Na história de Rômulo e Remo, nós temos um lugar? Sim. Vários lugares, né, que acontecem. Nós temos o Rio Tibre, nós temos Almonte, né? A própria cidade de Roma que foi fundada. Então, nós temos vários O Rio lugares. Tibre. O Rio Tibre. Temos vários lugares na história de Rômulo e Remo. Ótimo. Turma, nós temos um tempo na história de Rômulo e Remo? Sim. 150 anos antes do nascimento de Cristo. 30 Ou seja, anos antes do nascimento de 30 anos AC. 30 anos AC, antes de Cristo. Exatamente. Nós temos tempo, né? Nós temos que passou alguns anos que eles cresceram, tá certo? Depois passou 30 anos que o Rômulo governou Roma e faleceu. Então nós temos tempo na história de Rômulo e Remo. Nós temos um narrador que conta a história na história de Rômulo e Remo. Quem é que tá com o microfone aberto? Desativa, por favor. Passou um furacão agora. Então. É o povo que fica soprando no microfone. Tá, vamos lá, continuando. Então nós temos um narrador na história de Rômulo e Remo, alguém que conta a história. Sim. Sim. Esse narrador, ele só conta a história ou ele conta e participa da história? Só conta. Só conta. Não aconteceu com ele, né? Não, aconteceu Então, com o Rômulo e só o Rômulo. E com os outros personagens. Não, no final. Não aconteceu com o narrador. Então, quando a história é só contada pelo narrador, quando o narrador não participa da história, nós temos uma narradora em terceira pessoa. Ele conta a história que aconteceu com outros. Se caso o narrador tivesse participado da história como personagem, aí nós teríamos o narrador em primeira pessoa. E aí depois, mais para frente, nós vamos ver os tipos de narrador, tá? E por último, o enredo. O que é um enredo, turma? Eu não sei, professor. Também. É como anda a história, sei lá? Não, o enredo de uma história é o seu começo, meio e fim. Tá? Então, quando nós falamos em enredo, nós estamos falando em começo, meio e fim. Enredo. Começou. E sim, tem enredo. Tem um enredo. Toda história tem que ter esses 5 elementos. Porque se não tiver, a história fica incompleta. História sem personagem não existe. História sem um lugar não existe. História sem um determinado tempo também não existe.
sem um narrador para contar essa história não existe. E se a história não tiver a própria história, que é o começo, meio e fim, que história é essa? Não é? Não tem. Se não tiver enredo, não tem narrativa. Tá certo? Tudo bem? Interrompendo, voltando para a apostila. Ô, professor, Tem só alguém tem uma copiando? história que não. Ah, não, tem sim. Enredo. Não, Que eu não ia tem. falar. Que eu ia Vamos lá, falar. para a Nossa apostila, vida. voltando. Vamos lá, Léo, que já está acabando, faltam só 5 minutinhos. A descoberta dos textos narrativos. Há vários tipos de texto. Alguns, como os textos narrativos, contam uma história real ou inventada. Há vários gêneros de textos narrativos, como mitos, contos, lendas, memórias, notícias, entre outros. Nós acabamos de ler um mito. Para descobrir as características de um mito, em que se diferencia de outros tipos de narrativa, você irá analisar o texto com atenção e responder as seguintes questões. Ao descobrir algo usando o raciocínio, com paciência e concentração, nós precisamos ter isso, né? Geralmente aprendemos mais e melhor sobre um assunto. E não é só isso. Desenvolvemos o raciocínio lógico, aplicamos com mais facilidade o conhecimento e nos tornamos mais capazes de fazer novas descobertas sempre que quisermos aprender algo novo. Na verdade, passamos a também ser donos daquele conhecimento, pois participamos da sua descoberta. Dificilmente temos essa sensação quando recebemos o conhecimento de presente. Nessa situação, parece que o que nos passaram é menos compreensível e está mais distante do alcance da nossa inteligência. Então, essa história de Rômulo e Remo é um conhecimento novo, que muitos de vocês não tinham. Esses elementos da narrativa, esses 5 elementos da narrativa, que toda história, né, que todo texto narrativo, todo mito, todo conto, toda lenda, toda notícia, toda memória tem que ter esses 5 elementos, também é um fato novo que vocês também estão descobrindo hoje. E, turma, presta bem atenção no que eu vou falar. Vou até ligar minha câmera agora. Prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Podem tirar tudo de vocês. Podem arrancar pai, mãe, pode tirar a casa de vocês, pode tirar tudo que vocês têm. Tudo. A única coisa que não podem tirar de vocês é o quê? O conhecimento. A partir do momento que você aprende alguma coisa, como hoje, vocês aprenderam a lenda da fundação da história de Roma, né? A história de Rômulo e Remo. E também aprenderam sobre os elementos da narrativa. Então, a partir do momento que vocês aprenderam isso, nunca mais ninguém vai conseguir roubar isso da cabeça de vocês, tirar o conhecimento da cabeça de vocês. Por isso que a coisa mais importante que nós temos é o conhecimento, é aprender. Porque a partir do momento que você aprende, nunca mais ninguém tira esse aprendizado de você. É seu. Essa história de Rômulo e Remo, que é a lenda da criação de Roma, agora ela é sua. Então, quando falarem para você sobre Rômulo e Remo e sobre a loba, né, vocês vão lembrar da história de Roma, porque o conhecimento é adquirido e nunca mais ninguém vai tirar de vocês. E os 5 elementos da narrativa também. Toda vez que alguém falar para vocês, essa história, esse texto é um texto narrativo, vocês vão saber que vai ter que ter personagem, lugar, tempo, narrador e enredo. Tinha gente que não sabia nem que era enredo, agora já sabe, e é um conhecimento também adquirido que nunca mais ninguém vai tirar de vocês. Entenderam? Anotem a lição de casa. Exercício 3, exercício 4, exercício 5, exercício 6. Da página 9? Então, nós temos aí 9 e 10. 9 e 10, tá? Como, professor, você pode repetir, por favor? Vou repetir. Exercício 3. Tudo na apostila, tá? Exercício 3, 4, 5, 6, da página 9 e 10. Então, é do exercício 3 ao exercício 6, página 9 e 10. Para a próxima aula, a gente já corrigir. Ô, professor, na próxima, talvez algum tempo de aula ali, talvez alguma hora que... Talvez numa hora que a gente se não seja aula, eu te explico que é a página das férias. Que tal? Ok. Acho maravilhoso. Vou escrever aqui rapidinho, para não se perderem. Vamos lá, Gu. Você só precisa pesquisar.
Qual quando, exercício que eu pedi? professor? Do 3 ao 6. Do 3 ao Da 6. página. Qual página que é? 10 e 11. 9 e 10. 9 e 10. e 10. Ok. São esses os exercícios que eu quero para a próxima aula. Próxima aula quando é? Segunda-feira. Tudo bem, meus amores? Beijo para vocês. Fiquem Beijo, com Deus. professor. A partir de segunda-feira, às 7 horas da manhã, acordem mais cedo, hein? Para tomar café e vir Vou bem. ter que acordar mais cedo mesmo. Vou ter que acordar bom? mais cedo. Eu vou tomar vacina na segunda mesmo. Seja bem vacinado. Vai ficar mais forte do que você já é. Tá bom, turma? Não deu para fazer chamada, mas eu vi quem está presente, tá bom? Beijão para vocês. Fiquem com E o Deus. José também Tchau, entrou na Eric. chamada aí.